Oi, gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui para começar a nossa série de estudos do Entendes o que Lês. E para começar, eu queria apenas mostrar para vocês o objetivo de eu estar trazendo esse estudo. Para começar, eu ganhei esse livro aqui no ano passado. O título dele é Entendes o que Lês mesmo. E é um livro simplesmente fantástico. Ele foi uma recomendação lá do pessoal do Desascope sobre interpretação bíblica, sobre estudo bíblico. E assim, quando entrou esse ano na pandemia, Deus ele tem despertado muitos e uma dessas fui eu, que fui despertada com fome e com sede pela palavra de Deus. E eu sempre fui muito assim, aquilo que eu aprendo, eu quero passar para frente. Porque eu tenho muito desejo assim de ensinar as pessoas aquilo que Deus tem me ensinado. Principalmente porque eu acredito que aquilo que a gente enche no secreto, a gente transborda em público. Isso foi o grande avivamento que veio a partir de Jonathan Edwards, do John Wesley, entre muitos outros. No secreto, eles se encontraram com Deus e isso transbordou para todas aquelas pessoas aonde nós tivemos as grandes reformas e os grandes avivamentos. Então, o objetivo desse estudo é de verdade transbordar para você todas as ferramentas que o Senhor tem me dado através de alguns cursos que Deus me deu a oportunidade de fazer, alguns vídeos que eu participei e até mesmo de livros como esse aqui, para que nós pudéssemos compreender de verdade o que Deus tem trago nas suas escrituras. Então, que de verdade nesses dias você possa estar aplicado a compreender. Eu sempre tive muita dificuldade para estudar a Bíblia, assim, em alguns quesitos, às vezes a minha mente não alcança muito bem o que está sendo trazido, mas aí com esse estudo isso tem ampliado muito a minha mente. Eu espero que a sua mente também possa ser tão ampliada quanto a minha está sendo. Amém? Então, ao longo desse estudo, o meu videozinho vai ficar pequeno aqui no canto da tela. Eu trouxe alguns slides para a gente poder visualmente compreender melhor aquilo que está sendo trago. Então, que realmente possam ser dias de desfrute na minha vida e na sua vida através desse estudo. Amém? Então, vamos lá? Vamos começar hoje com a primeira introdução. Nós vamos ter duas, uma hoje e uma amanhã, que é a de hoje, a importância da palavra e a necessidade de uma interpretação. Primeira coisa, quem nunca viu essa frase, né? Você não precisa interpretar a Bíblia, apenas leia e faça o que ela diz. Qual que é o problema dessa palavra? Geralmente, as pessoas que pronunciam esse tipo de frase pra gente são o tipo de pessoa que ou não liga pro estudo bíblico, não vê nenhum tipo de importância quanto a isso. Geralmente, são pessoas que elas nem mesmo leem a Bíblia, na verdade. Elas só querem, na verdade, minar a nossa fome, a nossa sede pela palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, como obviamente eu já usei a expressão, ela é literalmente a palavra que vem de Deus para nós. Então, como que eu posso me dizer cristão ou noiva de Cristo se eu não me importo de forma alguma com entender o que Deus está trazendo para mim? Então, é muito importante de verdade que a gente preze por isso, que a gente tenha essa vontade de estudar, porque a gente gasta tempo para estudar tantas coisas, muitas vezes coisas que não vamos trazer proveito algum, e mesmo assim a gente olha para a palavra de Deus e quer dizer: não, a gente não precisa ler e nem estudar, eu só preciso fazer o que ela diz. E geralmente as pessoas que falam isso nem mesmo leem. Eu não posso botar em prática em algo que eu não sei. Então é preciso que eu olhe para a Bíblia para entender o que Deus quer de mim, para que então eu possa realizar aquilo que Ele quer de mim. Amém? E aí, para a gente colocar um texto que corrobora com isso, a gente vê em Tiago 3,13, que diz assim: quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Que o demonstre por seu bom procedimento, ou seja, faça o que ela diz, mediante as obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Ou seja, a humildade ela tem que vir de algum lugar. E essa vem da sabedoria. E aí ele fala: quem é sábio e tem entendimento entre vocês. Ou seja, o conhecimento é o que vai transformar nossas vidas. Por exemplo, lá em Provérbios nós vamos dizer que o temer a Deus é o conhecimento do santo. Ou seja, eu não posso temer alguém que eu não conheço. Eu não posso honrar alguém que eu não conheço. Então, conhecer a palavra do Senhor é conhecer o próprio Deus. E aí, entrando nisso, justamente do porquê de estudar a Bíblia,
a gente vê, a Bíblia é o único livro que é inspirado por Deus. Nenhum outro livro na face da terra foi inspirado por Deus, a não ser a Bíblia. E outra coisa, ela é a revelação especial de Deus para os homens, ou seja, ela foi especialmente feita por Deus para nós. E aí nós vemos aqui, né, aquele versículo típico que não podia faltar aqui para se falar das escrituras, que está lá em 2 Timóteo 3, 16, 17, que vai dizer que toda escritura ela é inspirada por Deus, ela é útil para ensino, ela é útil para repreender, para corrigir, para nos instruir na justiça, e tudo isso para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, se por acaso você tem desejo no seu coração de ser útil para Deus, você tem que conhecer aquilo que foi inspirado por Deus, ou seja, a sua palavra. Em terceiro, ela possui todas as informações necessárias para nós, ou seja, tudo o que você se pergunta, o que você precisa, está na Bíblia. E nós vemos isso que por 2 Pedro 1,3 que diz: seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento. Ou seja, por meio da onde? Do pleno conhecimento. Ou seja, não é um estalar de dedos em que tudo acontece. Isso vem do pleno conhecimento. E aí diz, daquele que nos chamou para a sua glória e virtude. Como nós conhecemos aquele que nos chamou? Através da palavra. Então, perguntas como de onde viemos, quem somos, por que estamos, como somos e para onde iremos, são perguntas que até mesmo o mundo se faz o tempo inteiro e ele não se dá conta de que todas essas respostas estão na palavra de Deus, porque ela trata da nossa origem, da nossa identidade, do nosso propósito, da nossa moralidade, como nós devemos nos portar e do nosso destino, ou seja, a Bíblia tem tudo. E aí eu peguei aqui uma frase do Ezra Savioli, é um dos cursos que eu tive a oportunidade de estar fazendo, não terminei ainda, que é o curso do Vai na Bíblia. E ele diz o seguinte: sem instrução não há conhecimento, e sem conhecimento não há sabedoria. O que isso traz para nós? Que a falta de conhecimento ela produz engano. Mateus 22, 29, Jesus respondeu: vocês estão enganados porque não conhecem as escrituras nem o poder de Deus. Jesus estava falando isso para quem? Para os fariseus. E os fariseus eram as pessoas da época que a gente pode dizer que eram os mais conhecedores da palavra ali. Mas Jesus olha para eles e diz: vocês não conhecem as escrituras, ou seja, vocês conhecem apenas o que foi passado, vocês não pararam para estudar o que Deus diz e nem se dispuseram a ouvir o que Deus havia de falar com vocês. Então, não ter conhecimento produz engano, nos faz nos levar por qualquer vento de doutrina, por qualquer coisa que digam a nós, nós aceitamos. Inclusive, Paulo, ele fala muito bem de uma igreja lá de Bereia, que eram os bereanos, que eles, tudo que Paulo dizia, eles olhavam nas escrituras para saber se aquilo era daquele jeito mesmo. E eles são um exemplo para nós. Nós devemos ser assim. E isso não é orgulho, isso não é querer ser afrontoso com quem está pregando. Isso é simplesmente ser cauteloso para que toda a igreja cresça como uma só, em um só conhecimento, um só espírito e uma só sabedoria que vem de Deus. Amém? E aí, duas coisas que nós precisamos ter em mente é que a gente sempre precisa voltar aos princípios básicos. Porque os princípios básicos, ele dá uma base mesmo para todas as outras doutrinas. Então, como vai dizer lá em Hebreus sobre o batismo, sobre a fé na ressurreição de Cristo, sobre a fé, tudo isso são coisas, são ensinos elementares, são ensinos básicos que nós devemos sempre voltar. Ou seja, qualquer doutrina, tudo aquilo que nós acreditemos que passe dessa base e que não entre em concordância com ela, tá errado. Porque nós precisamos que tudo aquilo que nós acreditamos estejamos de acordo com a base, que são esses ensinos elementares. E aí, algo importante é que o exercício constante ele nos torna hábeis para discernir o bem e o mal. É exatamente isso que eu acabei de falar. Quando nós nos tornamos assim experientes, quando nós buscamos constantemente, com diligência, buscar a palavra de Deus, a gente vai se tornando treinado para a boa obra, ou seja, nós vamos nos tornando treinados para discernir o bem e o mal. Sabe aquela coisa que você já viu tanto que quando você vê de novo, você já bate o olho e fala, é aquilo? É exatamente isso que o texto está nos trazendo. E aí, a gente segue no seguinte:
Provérbios 19:2, não é bom ter zelo sem conhecimento. Esse versículo ele é muito importante, por quê? Porque muitas vezes nós gastamos tempo na igreja, gastamos tempo fazendo a obra do Senhor, temos um alto zelo por fazer tudo aquilo conforme Deus quer, mas eu não conheço o que Deus quer. E aí a gente cai no erro de fazer a coisa certa do jeito errado ou com a motivação errada, porque nós não podemos seguir conforme o nosso padrão, mas conforme o padrão de Deus. A gente vê isso muito em Levítico e a gente vai passar por ele, que Levítico ele mostra que Deus ele é um Deus de detalhes. Quantos detalhes que Deus não dá em Levítico? Então nós temos que ligar para isso tanto quanto Deus liga para isso, porque ele dá uma série de detalhes ao longo de toda a Bíblia. Então não adianta ter zelo sem ter conhecimento. Outra coisa que a palavra nos dá é certeza do caminho certo. Muitas vezes nós achamos que estamos no caminho certo, mas no final isso conduz à morte. Então entra justamente naquela parte que nós já falamos sobre o discernir o bem e o mal, estar hábil para discernir o bem e o mal. Tudo isso nós só conquistamos através da palavra. E na palavra nós temos certeza se estamos no caminho certo ou se nós temos que voltar e prosseguir por outro caminho. Outra coisa, o conhecimento é a base para a transformação, para a eficiência e para a produtividade. Se você quer ser transformado, se você quer ser eficiente, se você quer ser produtivo, você tem que ter conhecimento. E isso é bíblico, isso não é algo de coaching que eu tô falando aqui, isso é bíblico. A gente vê lá em 2 Pedro 1, 5-8, que ele diz assim: por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar a sua fé a virtude, acrescente a fé à virtude, a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade, a piedade a fraternidade e a fraternidade o amor. Então, em cada uma dessas coisas a gente tem que ir acumulando essas coisas. E aí ele diz: porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo, ou seja, estiverem num exercício constante nas suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Então, o que vai impedir de que você seja inoperante, de você ser improdutivo, é ser perseverante, em acrescentar a cada dia essas coisas. E essas coisas só vêm através do conhecimento. Então, para começar sobre a interpretação da palavra, o alvo da interpretação aqui não é a originalidade. Ou seja, você não vai estudar a Bíblia para descobrir algo novo. Primeiro, que a Bíblia já é estudada há muitos anos. Então, assim, eu acredito que tudo que tiver que ter sido descoberto, foi descoberto. Porque a gente vê grandes homens de Deus através da história que fizeram feitos maravilhosos e tudo que tinha, assim, do Espírito Santo para revelar, ele revelou. Então, eu não acredito que nós vamos estudar a palavra e venhamos ter um conhecimento novo. Na verdade, aquilo que pode ser novo para nós, para outra pessoa já foi descoberto. Então, o alvo de você estudar a Bíblia não é você ficar descobrindo coisas novas, é você compreender o que Deus está dizendo. E qual que é o problema da gente ler a Bíblia buscando coisas novas? Primeiro, vira um fruto de orgulho. Por quê? Porque você vai depois trazer aquilo como se você tivesse um alto conhecimento, um alto escalão de sabedoria, como se a sua mente fosse mais dotada do que das outras pessoas para entender aquilo ali, para surgir com aquilo ali. Então isso pode ser um fruto de orgulho. Outra coisa, um falso entendimento de espiritualidade. Qual que é o problema disso? É como se você fosse mais sensível espiritualmente para entender ou para achar aquilo que ninguém mais seja capaz de fazer. Isso também pode trazer um fruto de orgulho para você. E em último, o interesse pessoal. Como, por exemplo, nós estudarmos alguns textos das Escrituras simplesmente para basear as nossas atitudes e não basear as nossas atitudes nas Escrituras. Isso a gente tem que tomar muito cuidado, porque daí vem as fontes de heresias e de até blasfêmias ao nosso Deus por usarem a palavra do Senhor sem o verdadeiro entendimento. E aí nós vemos aqui o objetivo da interpretação, que é o quê? Encontrar o sentido claro do texto. Então não é encontrar coisas novas, é você entender o que o texto está dizendo. E aí nós temos aquela pergunta, né? Se o texto já é claro, por que interpretar? Simples, porque nós esquecemos quando vamos ler que a Bíblia tem a natureza do leitor e a própria natureza, a natureza da escritura. Falando um pouco sobre a natureza do leitor,
Quando nós vamos ler a Bíblia, a gente não carrega simplesmente o texto puro ali. Na verdade, qualquer texto que a gente vá ler, a gente carrega os nossos conhecimentos prévios, a gente carrega a nossa cultura, a gente carrega as nossas experiências. Então, qualquer texto que eu vá interpretar, eu trago junto da minha interpretação as minhas experiências pessoais. Quer um exemplo? Quando se fala em cruz, o que vem à sua mente? Por um acaso é essa imagem? A cruz nesse formato? Mas se, por exemplo, quando nós fomos estudar as histórias romanas de como as cruzes eram feitas, a gente sabe muito bem que o modelo não é esse, mas não é no modelo de tal, ou seja, é só um T. Ele não tem essa parte de cima, até porque essa parte seria muito pesada de ser carregada. E os romanos, a crucificação de Cristo não foi algo exclusivo para Cristo. Aquilo era algo que acontecia continuamente. Era algo que acontecia de verdade, assim, muito naqueles dias. Então, Jesus, para os romanos, não foi uma especificidade da época, não. Ele foi apenas mais um homem que tinha que ser crucificado porque os fariseus estavam perturbando. Então, o entendimento disso muda a nossa visão quando nós vamos ler as Escrituras, quando vemos que sobre a humildade de Cristo de se tornar homem. Porque ele não foi crucificado nem mesmo com honra. Ele foi crucificado ali em total desprezo pelos romanos, como se fosse qualquer outro homem, e ele era Deus. Então, vendo isso, por exemplo, quem nunca viu isso, né? Nenhuma folha cai de uma árvore sem a permissão de Deus. Qual é o problema da falta de conhecimento das escrituras? Porque às vezes a gente vê algumas assertivas, nós dizemos que ela está na Bíblia. E às vezes é simplesmente por alguma experiência, ou porque a gente ouviu falar, ou porque alguém pregou em cima disso, e não tem nada a ver com as escrituras. Na verdade, esse versículo que a gente diz nem faz parte do cânon bíblico. O que é o cânon bíblico? É a nossa Bíblia que vai aqui de Gênesis a Apocalipse, sem os livros apócrifos, que são aqueles que foram adicionados na Bíblia Católica. Esses livros apócrifos, eles não são considerados do cânon bíblico porque eles não foram considerados como inspirados por Deus. Então, esse versículo de nenhuma folha cai de uma árvore sem a permissão de Deus está no livro apócrifo de Eclesiásticos. Não vou lembrar o capítulo nem o versículo, mas se você quiser depois procurar, você pode achar na internet, tem lá ele bem tranquilo. Então, o que nós temos, falando em interpretação ainda, o que nós temos de Bíblia, assim, nas nossas mãos, aquilo que a gente abre e vai ler, na verdade, ele é o resultado de um trabalho árduo. Porque a gente sabe que a Bíblia ela foi escrita em 3 idiomas, eu vou falar isso amanhã no próximo vídeo. Ela foi escrita no hebraico, no aramaico e no grego. E eu acredito que, assim como eu, vocês também não tenham nenhum entendimento sobre essas línguas ou a profundidade sobre a cultura desses povos. Então, assim, tudo que a gente vê aqui, ela antes foi interpretada por alguém. E esse alguém foi o tradutor. Isso também eu vou falar mais a fundo amanhã. Mas aí qual que é o problema? Essas divergências entre idiomas e essas doutrinas e várias doutrinas e linhas de interpretação fazem com que a gente tenha uma variedade de versões da Bíblia. E aí a gente usar o bom senso para estudar isso é o nosso culto racional a Deus. Por isso é importante a gente estudar a Bíblia, porque o que nós temos em mãos é resultado de um trabalho. Infelizmente a gente não tem mais os textos originais. Então, tudo que nós vemos, tudo que nós temos é crendo de que tudo aquilo o Espírito Santo inspirou para que chegasse a nós na íntegra, para que nós compreendêssemos de verdade aquilo que o Senhor tem trago a nós. E aí, algo importante, que é uma frase que eu achei simplesmente fantástica, que foi dita pelo pastor Paulo Júnior, lá do Defesa do Evangelho, ele diz assim: quem estuda a Bíblia é como um garimpeiro que cada vez que refina o material encontrado, encontra pedras preciosas. Ou seja, você pode até mesmo abrir a Bíblia e ver coisas maravilhosas, mas o incrível é que quanto mais você mergulha na palavra de Deus, mais você encontra pérolas e diamantes e pedras maravilhosas para desfrutar na presença de Deus. Então, entrando agora na natureza da escritura, a gente terminou a natureza do leitor. Entrando na natureza da escritura, é incrível porque a escritura ela tem exatamente a natureza de Cristo. O que isso quer dizer? Ela tem uma natureza divina, ou seja, ela tem uma parte que é espiritual, vem totalmente de Deus, e ela tem também uma natureza humana, ou seja, ela não foi escrita diretamente pela mão de Deus, ela foi escrita por homens.
Então, dentro dessa natureza humana, é que nós vemos que a Bíblia é a palavra de Deus apresentada em palavras humanas na história. E isso é incrível, porque vira uma carta de amor de um Deus grandioso a nós homens, tão falhos e pecadores. E aí é importante a gente entender isso, porque se eu olhar simplesmente para o lado espiritual da Bíblia, eu vou ver ela simplesmente como uma série de leis e ordenanças. Mas quando eu vejo ela como uma carta de um Deus, eu passo a amar mais isso. Então, justamente o fato dela ter esse lado humano é que é o nosso desafio. Por quê? Porque Deus não simplesmente escreveu um único texto corrido na Bíblia. Ele estudou vários recursos para que nós pudéssemos entender. Então, ele usou, por exemplo, as narrativas, as genealogias, as leis, os provérbios, as profecias de todos os tipos, enigmas, parábolas, cartas e sermões, entre muitos outros. E cada um deles tem a sua particularidade. Por isso que é importantíssimo a gente compreender como que Deus se comunicou em cada um desses tipos, para que quando nós formos estudar a escritura, a gente possa compreender mais a fundo realmente o que Deus estava querendo dizer. O segundo ponto desse lado humano da palavra é que ela foi escrita ao longo de pelo menos 1.500 anos. Gente, é tempo pra caramba. A gente não consegue dimensionar nem mesmo 200 anos, quanto mais 1.500. E nisso, ela teve uma diversidade de pensamentos, de vocabulário e de cultura. Por quê? Porque eram pessoas diferentes, em épocas diferentes, em culturas diferentes, em tempos totalmente diferentes. Eu não posso comparar, por exemplo, aquilo que Moisés falou no deserto com o que Daniel falou na Babilônia. Porque os dois estavam vivenciando duas coisas diferentes. Tudo bem, a Bíblia toda, ela é completa, ela é como um círculo fechado. Tudo que você encontrar em Apocalipse, você vai encontrar até Gênesis. Por quê? Porque ela toda converge para uma só coisa, que é Cristo. Para uma coisa não, né? Para alguém. Ela converge totalmente para Cristo. Então, a Bíblia ela não se contradiz. E isso que é o incrível da veracidade da palavra de Deus. Porque mesmo tendo essa grande diversidade, ela não se contradiz. Ou seja, se você pegar aquilo que Moisés falou e aquilo que Paulo falou nas cartas, a gente vai ver que eles totalmente se batem, eles não se contradizem, em nenhum momento eles põem em dúvida o que um ou outro falou. Eles o tempo inteiro se complementam, até que estivesse totalmente fechadinho ali em Apocalipse. Então, isso que a gente precisa entender, que antes dessa mensagem ela ser transmitida para nós, ela foi transmitida para eles, para esses homens. Antes dessa palavra ela ser transmitida para nós que estamos hoje lendo, ela foi transmitida para Paulo, foi transmitida para Pedro, para João, para Ezequiel, para Daniel, para Moisés, para Ageu, para tantos outros homens que escreveram a palavra do nosso Deus. Então, para isso, nós temos duas tarefinhas básicas para estudar a Bíblia. Primeiro, compreender o que foi dito a eles quando eles ouviram, ou seja, o que eles entenderam quando eles ouviram isso. E o segundo, aprender a ouvir essa palavra no aqui e agora, ou seja, como que eu vou trazer essa compreensão para mim, para minha vida. Então, a primeira parte se chama de exegese. Talvez você já tenha ouvido essa palavra. Desculpa, gente, isso não é papo de teólogo. Isso é algo para quem interpreta a Bíblia, para quem quer estudar a Bíblia. Então, só de você entender isso aqui, isso já faz de você um conhecedor da palavra de Deus. Então, exegese, o que significa exegese? É compreender o que foi dito a eles quando eles ouviram, ou seja, o significado original. É você pegar um texto e você compreender o que ele ouviu e o que ele entendeu do que ele ouviu quando ele escreveu. Isso é a exegese. Então, por exemplo, talvez você já está dizendo, não, isso aí é papo de teólogo, eu não quero mais saber disso não. Mas eu duvido que você nunca tenha ouvido ou sequer quando pregou tenha falado isso. O que Jesus quis dizer com isso foi, ou naquele tempo eles agiam assim. Gente, isso são frases exegéticas. São coisas que vão querer interpretar originalmente o que aconteceu. Ou seja, todo o contexto histórico, todo o contexto literário, tudo aquilo que corrobora para a gente entender o que o autor entendeu quando ele escreveu, são exegese, beleza? Então, para começar, né, o primeiro passo para a gente estudar a Bíblia não é escolher um versículo, porque isso vai fazer com que a gente seja tendencioso. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ler todo o texto. Por exemplo, olha essa imagem.
que eu coloquei na tela. Olhando, parece o quê? Que a pessoa da minha esquerda está matando a pessoa da minha direita, correto? Mas se nós olharmos a imagem toda, nós vemos que está totalmente ao contrário disso. E isso é o que acontece quando nós estudamos a Bíblia apenas um versículo. Por quê? Porque nós batemos o olho naquele versículo e dizemos, é isso que quer dizer. E quando eu termino de ler o texto, eu coloco todo aquele texto a dispor do que eu entendi de um só versículo. Ou seja, eu mudo totalmente o significado do que o texto todo quer dizer. Então, só para um aviso aqui para você que está aqui nessa primeira aula até agora, o foco aqui é simplificar, gente, não é complicar. Ou seja, eu não quero trazer aqui linguagens bíblicas, cultura greco-romana, judaica. Assim, essas coisas não são indispensáveis. Se você quiser procurar, cara, fica à vontade, vai ser de muito ganho para você, mas não é o meu foco aqui. Eu não vou trabalhar isso aqui, até mesmo porque nem eu tenho entendimento profundo disso, então eu não posso trazer isso aqui. Não é o nosso foco. O foco aqui é simplificar. É para você abrir as palavras do Senhor e você aprender a estudar ela com clareza, com firmeza, para a glória de Jesus. Amém? Então vamos lá, né? Como analisar um texto bíblico? Primeira coisa, olhar o contexto histórico do que aconteceu. Isso vai diferir de livro para livro. Eu já expliquei, por exemplo, a história de Moisés e Daniel, né? Que um estava no deserto, o outro estava na Babilônia. E nisso eu tenho vários fatores, como geográfico, político e a ocasião da escrita do livro. Por exemplo, quando Moisés escreveu, ele estava em peregrinação para a Terra Prometida. Quando nós temos o tempo dos juízes, eles já estavam na Terra Prometida. Quando nós estamos mais na frente em Davi, nós temos um reino totalmente unido. Mas como nós vemos, por exemplo, para Roboão e Jeroboão, nós estamos ali no início da divisão do reino. E no final nós temos, por exemplo, Daniel e Ezequiel, que estavam durante o período babilônico, e outras pessoas como Malaquias e Zacarias, que escreveram depois que eles saíram do exílio e voltaram para sua terra. E quando eles voltaram, eles já não eram uma nação de 12 tribos, só tinham apenas 2 tribos ali ainda. Então imagina esse povo saindo do exílio e tendo que lembrar da glória de Israel que tinha. E quando nós já olhamos lá na frente, depois de 400 anos no Novo Testamento, a história que a gente vê já é totalmente diferente. Nós temos um pessoal que está subjugado pelos romanos, um pessoal que está à espera do Messias, esperando sair desse jugo, e aí o Messias se apresenta a ele, eles não compreendem. Aqueles que compreendem passam toda a vida de Jesus ali, Jesus sendo crucificado, depois ressurreto. Depois nós temos a expansão da igreja, e aí nós vemos cada livro escrito num momento diferente. Agora, se põe um pouquinho no lugar de cada uma dessas pessoas escrevendo em cada um desses momentos. Com certeza elas iam carregar. Por exemplo, Jeremias carregou ali a tristeza deles pelo problema que estava acontecendo em Israel, da idolatria, deles terem os ouvidos tampados para aquilo que Deus estava falando. Então ele escreveu o quê? O livro de Lamentações. Então nós vemos que essas ocasiões da escrita dos livros nos fazem compreender muitas coisas, muitas expressões ou porquê que eles disseram certas coisas ao longo da escritura. E geralmente, gente, essas perguntas eu não preciso ir atrás de muitas coisas, de muitas fontes para achar. Geralmente elas estão dentro do próprio livro. Então, ler a Bíblia é como ir atrás de um grande tesouro. Ou seja, buscar esse contexto, buscar essas coisas, você tem que ser crítico. Vai ler um texto, procura a informação do autor, a informação de para quem ele está escrevendo, aonde ele está escrevendo, por que ele estava escrevendo, qual era a situação e tudo isso a gente encontra muitas vezes dentro do próprio livro. Então, buscar essas informações é como ir atrás de um grande tesouro dentro da palavra de Deus. Ainda, o contexto literário. Em geral, gente, esse é o mais importante de se buscar na palavra de Deus. Por quê? Primeira coisa, a Bíblia ela não foi escrita em capítulos e versículos. Paulo, quando foi escrever, ele não colocou lá, capítulo 1 de Gálatas, papapá. Não. Ele escreveu uma carta inteira, uma carta corrida, com oi, eu sou Paulo, tudo bem com vocês? O negócio é assim, vocês estão errando nisso, resolve assim, amo vocês, um beijo, fiquem com Deus. Isso é uma carta inteira, então eu não posso simplesmente olhar para ela como se fosse apenas um capítulo ou um versículo, eu tenho que olhar para ela como ela é, como uma carta, ou como nos outros casos, narrativas, poemas, etc. Então, qual que é o problema disso? Que eu não posso inferir um significado amplo apenas de um versículo, como eu já falei aqui. Então,
Para a gente não cair nesse erro, eu tenho que buscar o significado que está associado aos textos anteriores e aos posteriores. Então, eu quero analisar um versículo, eu não posso olhar ele sozinho, eu tenho que olhar o que está antes dele e o que está depois dele. E um exemplo que eu quero trazer aqui para vocês é esse versículo aqui. Cada um ajuda o outro e diz a seu irmão, seja forte. Amém, né? Se a gente for olhar assim, a gente vai analisar como, nossa, a gente tem que ajudar uns aos outros, temos que estar juntos, porque o povo de Deus foi chamado para andar junto, nós temos que fortalecer uns aos outros, não é? Mas olha só o versículo que vem antes. As ilhas viram isso e temem, os confins da terra tremem, eles se aproximam e vêm à frente, cada um ajuda o outro e diz ao seu irmão, seja forte. Já ficou meio estranho, não acha, a gente aplicar para o nosso convívio? Porque as ilhas veem isso e temem, e os confins da terra tremem. Então já não remete a uma coisa muito boa, assim, ao menos não para mim, pelo menos. Agora vamos olhar o próximo versículo que vem depois desse. Vamos ler tudo, né? As ilhas viram isso e temem, os confins da terra tremem, eles se aproximam e vêm à frente, cada um ajuda o outro e diz ao seu irmão, seja forte. O artesão encoraja o ourives e aquele que alisa com o martelo incentiva o que bate na bigorna. Ele diz acerca da soldagem, está boa, e fixa o ídolo com prego para que não tombe. Gente, isso está se referindo aos ímpios que estavam fazendo ídolos para pregar nas paredes. Não se diz em relação a nós, nem em relação à igreja. Isso se diz em relação aos ímpios, que ajudam uns aos outros para negar a única pessoa que é digna de louvor e glória, que é o nosso Deus. Então, não posso, de forma alguma, usar esse texto para aplicar à igreja, quando ele não se aplica à igreja, ele se aplica aos ímpios. Então, tá vendo o problema que há em eu olhar apenas um versículo e ignorar totalmente o resto do contexto? A gente cai em erros como esse. E, gente, acreditem, temas como esse já foram temas de pregações, de congressos em alguns lugares, simplesmente pela falta de conhecimento da palavra de Deus e de como olhar para ela com responsabilidade, com carinho e amor. Então, essa é a pergunta crassa para todos nós, para qualquer texto bíblico. Qual é a razão disso? Você olhar para um texto, você tem que pensar, por que esse texto está aqui? Por que ele foi escrito desse jeito? Por que ele está dessa forma? Por que escreveram assim? Essa é a nossa pergunta. Qual é a razão disso? Então, uma primeira dica que eu quero dar para vocês é que vocês tenham uma tradução da Bíblia que ela respeite as poesias e os parágrafos, porque isso vai nos ajudar a compreender melhor a quais contextos, né, aonde cada formação de ideia começa e termina dentro de um texto. E como eu diria, não apenas o qual a razão disso, mas se você quiser ter um estudo um pouquinho mais aprofundado, eu diria aonde Cristo se encaixa aqui. Porque ele é o tema da palavra de Deus. Então, compreender a palavra de Deus, você bate o olho e diz qual é a razão disso. E depois que você compreende isso, você entra com onde Cristo se encaixa aqui. Amém? E aí, o outro ponto de se analisar um texto bíblico é o conteúdo. Por exemplo, a gente compreendeu o significado de denário, talento, jornada de um sábado. Isso pode mudar totalmente o jeito de você olhar para uma parábola, ou para qualquer texto que seja. Quer um exemplo? A parábola dos talentos. A gente conhece, né, a parábola dos talentos, que diz que ele deu 10 para um, 5 para outro, 2 para outro, um enterrou, o outro investiu, o outro também, e aí 2 multiplicaram e um simplesmente enterrou e devolveu o que tinha, e aí aos 2 que multiplicaram eles chamaram de servo bom e fiel, ao que enterrou ele chamou de servo mau e preguiçoso, e vocês conhecem a história. Quando nós vemos, muitas vezes, estudos sobre isso, nós vemos os talentos como dons que Deus te deu, ou como promessas, como profecias. Mas se nós formos olhar, talento era uma moeda. Talento era uma moeda que eu digo, não uma moedinha, mas tipo, como se fosse o real ou o dólar. Então, um talento ali como um talento, ele estava falando que ele deu um valor monetário para eles e eles tinham que cuidar disso. Pode ser aplicado para dons e talentos e profecias e promessas?
Pode, mas isso já não vai fazer parte da exegese, vai fazer parte da outra parte que nós vamos ver ainda hoje, que não é o entender o que eles estão dizendo, mas como aplicar no aqui e agora, beleza? E aí, por exemplo, para estudar essas coisas, por exemplo, a gente não é obrigado, né, a saber o que é a jornada de um sábio, de denário, dessas coisas assim, e nascer sabendo com isso. Então, usar bons comentários, dicionários bíblicos, enciclopédias, eles podem ser muito, assim, agregantes para nós nisso. Mas, entenda bem, isso é a última coisa a ser feita. Não é a prioridade, não é a primeira coisa que você vai fazer. Por quê? Porque senão você vai submeter totalmente o seu conhecimento ao conhecimento de outro. Então, se você fizer isso, quando você for ler a Bíblia, você, por exemplo, se a pessoa disser que é assim, você já vai ler a Bíblia dizendo, não é assim porque o fulano falou. Mas se você ler, orar principalmente, compreender aquilo que o Espírito Santo está dizendo a você, e você olhar o outro comentário e ele corroborar com a sua ideia, então ela tá certa. Beleza? Ou ela vai dizer que ele tá errado, ou ele vai mostrar que você está mais certo mesmo. Então, algumas ferramentas, né? Uma boa tradução é importantíssima e eu vou falar isso muito mais a fundo amanhã. Uma boa tradução ela é importante, principalmente naqueles quesitos que eu falei para vocês sobre respeitar os parágrafos, respeitar as poesias e tudo mais. Um bom dicionário bíblico para algumas palavras que nós não compreendemos, umas delas é as que eu acabei de falar, sobre os talentos, os denários e tudo mais. Bons comentários, no caso de você estudar a Bíblia livro a livro, né? Se você quiser estudar um livro específico, é bom que você tenha bons comentários para isso, mas lembra, é a última coisa a ser feita. E no caso de temas específicos, alguns livros, tem o Teologia Sistemática, tem várias edições, eles talvez sejam mais adequados, porque eles reúnem, por exemplo, eu vou falar de fé, eles reúnem todos os textos que falam sobre fé e aplica, né, isso. Então, talvez eles sejam melhores para você que quer estudar temas a temas. Mas para você que quer estudar livro a livro, o que eu te indico mesmo é esses 3 primeiros. Então, a outra parte, né, do estudar o aqui e agora, essa parte é chamada de hermenêutica, é um outro terminho teológico que ele vai estar embasado no campo da interpretação, ou seja, tudo aquilo que você pode aplicar do que você já entendeu pro aqui e pro agora. O que isso quer dizer? Eu não tô dizendo pra você aqui que você tem que abandonar o pão diário, abandonar o devocional, não vou mais fazer devocional pela manhã, não é isso. Eu estou dizendo pra você o quê? Que o estudo da palavra ele tem que ser uma base para o seu devocional, porque não há uma boa interpretação sem uma compreensão, ou seja, não há uma boa hermenêutica sem que haja uma boa exegese. Eu não posso olhar para um texto e aplicar ele na minha vida se eu não entender o que realmente ele quer dizer, porque se eu for assim, qualquer interpretação que eu der ela serve, qualquer coisa que eu interpretar que eu dizer que é, então é, e a gente não pode ser assim. Então, a exegese, uma boa exegese, ela vai trazer limite para a hermenêutica. Por quê? Primeiro, o Espírito Santo não pode contradizer a si mesmo. O que isso quer dizer? Foi o que eu acabei de dizer aqui. Quando a gente lê o texto, se eu der qualquer interpretação segundo o que eu quiser entender e qualquer coisa servir, eu posso estar bem... Não seria disposta, mas eu poderia estar bem sensível. Não. Eu posso estar suscetível a contradizer o que está escrito em outras palavras, em outras partes da Bíblia. Então, se eu fizer isso, eu estou fazendo com que o Espírito Santo contradiga a si mesmo. Porque se ele inspirou toda a Bíblia, como é que ele está falando uma coisa lá em Marcos e ele está contradizendo uma coisa que está em Zacarias, por exemplo? Eles têm que encaixar, eles têm que se unir, eles têm que se encaixar bonitinho. Se eles não se encaixarem, então tá errado, o Espírito Santo ele não vai se contradizer. Então, você entender o que ele foi dito naquele tempo para quem ouviu e como ela escreveu é importantíssimo para que você traga para o aqui e para o agora. Então, só não força a barra com o texto. Ele não pode significar o que ele nunca significou. Não força o texto a dizer o que você quer dizer. Ele vai dizer o que ele está dizendo mesmo. Ele tem o que ele está dizendo. Não force ele a dizer o que ele nunca significou. Então, para a gente fechar, né, aqui hoje, o objetivo desse estudo, ele vai consistir em auxiliar você a estudar as escrituras.
Ou seja, eu não quero obrigar você a concordar com tudo que eu vou dizer aqui. Se você quiser discordar, não tem problema. Inclusive, se você quiser discordar, coloca aqui nos comentários o porquê que você está discordando e isso vai ajudar no meu crescimento e no seu também, tá? Eu só te peço uma coisa, que você ouça tudo isso em amor e que o Espírito Santo possa ministrar ao seu coração tudo aquilo que ele quer dizer, beleza? Então, não sou blogueirinha, mas eu também vou estar postando esse vídeo lá no meu canal do YouTube e também aqui no IGTV do Instagram. Então, segue no Instagram e se inscreve no canal, beleza? Um beijo pra vocês e até amanhã.